O imperdoável Lionel L. Johnson, primarca dos Anjos Negros, semideus e genitor genético dos capítulos dos Imperdoáveis, está entre os maiores guerreiros da humanidade. Seu modo é estoico e taciturno. Sua habilidade marcial só é superada por sua lealdade ao imperador da humanidade e pela devoção singular ao dever que Lionel Johnson demonstra. Foi com Lion L. Johnson que os Anjos Negros aprenderam os modos sombrios e secretos que praticam há 10.000 anos. Dele vem a adoção dos trajes monásticos, um ritual arcaico. Ainda assim, apesar de toda a desconfiança gerada em certos setores do Império por seus modos reservados, apesar de todos os segredos que escondem nos círculos mais internos de seu capítulo, os Anjos Negros são uma fraternidade fiel e formidável, quanto qualquer outra que já lutou pelo Império da Humanidade. Eles avançam para a batalha sob estandartes tremulantes, olhos brilhando sob os capuzes, lâminas afiadas nas mãos. Armas raras e antigas, preservadas desde o início do Império, são usadas contra seus inimigos. Formações especializadas e senhores guerreiros lideram seu ataque. Os veteranos de armadura óssea da Asa da Morte, os caçadores velozes da Asa do Corvo. Capelães interrogadores e bibliotecários implacáveis, com olhar frio, capazes de ler a mente de suas vítimas e extrair pensamentos e medos profundos. Poucos conseguem resistir por muito tempo contra inimigos tão implacáveis e ninguém tem permissão para obstruir seus objetivos ocultos. Bem-vindo, caro ouvinte. Eu sou Baldermort, seu fiel servo, e desejo apresentar a você as forças, facções e figuras do universo de Warhammer 40.000, a sombria escuridão de um futuro distante, onde não há tempo para paz, só há tempo para guerra. E hoje vamos dar uma olhada na mais nova atualização de lore, vinda do Codex dos Anjos Sombrios da 10ª edição, pois muita coisa mudou. Como diz o velho axioma, quanto mais as coisas mudam, mais permanecem as mesmas. Agora, eu me lembro do meu vídeo sobre os Anjos Sombrios, links na descrição. Este aqui, é claro, e eu fiz algumas previsões bastante apocalípticas, como costumo fazer, mas quanto do que eu pensei realmente aconteceu. Pois eu presumi que, quando Lionel Johnson retornasse, bem, que ele seria a personificação da ira do Imperador. Mas será esse o caso, ou algo muito mais sutil aconteceu? Então vamos agora mergulhar no novo lore e descobrir. Haverá citações diretas da faixa oficial, então você sempre pode ter certeza de que sabe tanto quanto eu, e não será deslumbrado com detalhes divertidos, mas imprecisos. Vou marcar claramente meus próprios pensamentos e interpretações como estando fora dessas citações. Como de costume, vamos nos apoiar na sabedoria e histórias já conhecidas. Hora de uma história. Valhalla e o capitão Jan Sudvakar estavam com seu esquadrão de comando no topo de uma muralha de ferro concreto pré-fabricada. As muralhas se estendiam pelo desfiladeiro ciclópico, de um lado rochoso da montanha ao outro, com soldados alinhados no parapeito ou abrigados em trincheiras escavadas na rocha e neve antes da guerra. Ali estavam as forças do capitão, o 118º Infantaria de Valhalla. Alguns 442º flagelos crovianos, turbas esfarrapadas da milícia de defesa local. Eles eram tudo o que havia sido salvo durante a retirada de Aesmola. Sudvaka fez o que pôde para uni-los em um exército coeso. Tão alto acima do nível do mar, a temperatura era brutalmente fria e os respiradores eram equipamento padrão, pelo menos na medida em que o suprimento deles permitia. A hipóxia e o frio extremo eram perigos constantes que corroeram as fileiras de Sufakar nos últimos dias. No entanto, nenhum deles o preocupava agora. O capitão focava sua atenção no desfiladeiro da montanha.
Lá embaixo, uma horda de hereges se aproximava. Sudvakar sentiu ódio e medo no estômago ao ver o inimigo se aproximar. A pureza iluminada pelo sol da neve e os profundos céus azulados tão próximos acima só serviam para exagerar a sordidez incongruente dos traidores. Mags, ele latiu, estendendo uma mão enluvada para seu ajudante, Latig, pegando o conjunto preferido de magnóculos volumosos. O capitão estudou o inimigo que se aproximava em detalhes. Culto da verdade sussurrante, ele rosnou, reconhecendo nas vestes, bandeiras e cascos dos tanques o símbolo agora tão odiado das ruínas de Esmola até Cudhol Reach. Vejo Gosbord da infantaria leve e blindados na Armate em suas fileiras. Tratam-nos como vermes, cuspiu o oficial de Vox de Sudvakar, Tiren. A resposta do capitão morreu em sua garganta ao passar os binóculos pela frente da horda e ver os gigantes avançando ali. Filho do imperador, sussurrou Sudvakar, vejo Astartes hereges, e o rei encapuzado os lidera. Seu esquadrão de comando praguejou em uníssono. O capitão enfrentou a besta em armadura negra que aterrorizou seu mundo. Seu rosto estava perdido nas sombras de seu capuz profundo, mas não havia como confundir a lâmina pontiaguda e brilhante em seu punho, nem o leque de espinhos ósseos que se erguia de suas ombreiras. Aqui estava o senhor da guerra herege, que transformou antigos servos do império em assassinos, mergulhou milhões em guerra civil e libertou os hereges Astartes contra os que o desafiaram. Tudo o que Sudvakar pôde fazer foi não se virar e fugir. Tiren, sinalize as equipes de artilharia. O inimigo cruzará nossos marcadores de alcance em menos de 1 minuto, ele ordenou, tentando não tremer na voz. Depois, divulgue a notícia. Nós vamos ficar e lutar aqui. Esses cães não passarão. Seus subordinados começaram a transmitir suas ordens. Sudvakar, enquanto isso, se preparou. Eles praticamente não tinham chance de derrotar esse inimigo. Mesmo assim, Sudvakar prometeu ao Deus Imperador que faria esses traidores sangrarem. Ele faria isso, pelo menos. Sua artilharia começou a entoar seu hino de guerra, e a batalha começou para valer. Em apenas 30 minutos, o capitão Sudvakar já sabia que a derrota era certa. Seus soldados empilharam cadáveres hereges por toda a passagem, criando praticamente uma segunda muralha diante do muro. Mesmo assim, ela foi rompida em 3 pontos. Partes estavam em chamas, com fogo sobrenatural inextinguível. As trincheiras viraram covas abertas. Os canhões de campanha foram silenciados pelo fogo de contrabateria dos tanques hereges. Menos da metade dos soldados de Sudvika sobrevivia, enquanto os hereges diante do muro pareciam incontáveis. O pior de tudo, a menos de 50 metros da linha imperial, o rei encapuzado e a elite de seus hereges Astartes avançavam sem pressa, atirando enquanto vinham. O senhor da guerra herege parecia querer escalar o muro ele mesmo. Ao fazer isso, Sudvakar sabia que tudo terminaria. Senhor, o senhor precisa ouvir isso. Tarim agarrou o braço dele e empurrou o fone Vox para ele. Os olhos dele brilhavam de febre, mas Sudvakar não sabia se era medo ou outra emoção que o dominava. Ele colocou o fone em uma orelha. Sua voz chiada era poderosa e inumana. Suas palavras eram cortantes. Forças do Militarum! Mantenham posição, já chegamos. O imperador protege. Antes que Sudvakar pudesse responder à transmissão, um grito surgiu mais adiante na linha. Soldados gritavam juramentos e apontavam para as encostas ao norte. Sudvakar se surpreendeu ao ver mais de 20 figuras imponentes em armaduras negras, em motos de combate, descendo a encosta em direção ao flanco dos traidores. O capitão sabia, no fundo, que nenhum humano comum conseguiria tal façanha de pilotagem. Mas ele percebeu que não eram simples humanos. Lançado à sua poderosa guarda, imperador. São fuzileiros espaciais, ele gritou.
Quando os motoqueiros abriram fogo e o trovão das armas Bolter ecoou pelo caminho, os anjos do imperador chegaram. Uma olhada para o rei encapuzado mostrou que ele também havia notado os recém-chegados. 2 ficaram chocados com o carro e pela reação deles, também com o choque dos súditos do rei. O guerreiro recuava diante dos motoqueiros que avançavam rápido. Ele balançou a cabeça devagar, em sinal de negação. Os propulsores uivaram. Sudvakar cambaleou e perdeu o gorro de neve arrancado pela corrente descendente, enquanto 3 aeronaves pretas passavam rápido sobre o muro. 2 metralharam as linhas hereges, uivando e sumindo entre geysers de neve ensanguentada. A terceira aeronave lançou um projétil volumoso direto no rei encapuzado, de uma distância que para Sudvakar parecia suicida. O capitão recuou, esperando uma explosão. Um campo de energia ondulante se expandiu do impacto, engolindo o rei e mais da metade da elite herege, Astartes dele. Sudvakar piscou surpreso ao ver os traidores corpulentos congelados, como se presos pela própria pausa do tempo. Antes que Sudvakar reagisse, outra onda de naves de casco negro surgiu do sul, rugindo pelos céus. Veículos antigravitacionais, vários esquadrões contornavam o flanco da montanha e desciam sobre os hereges com canhões em fogo aberto. Rajadas de plasma e tempestades de projéteis dizimaram cultistas e soldados traidores. Hereges Astartes revidaram, derrubando e explodindo vários veículos antigravitacionais entre as rochas. Conforme os motoqueiros avançavam na horda pelo norte e veículos antigravitacionais e naves de ataque atacavam, as baixas entre os hereges cresciam e seu avanço enfraquecia. Todos os pelotões, gritou Sudvakar no fone de vox que ainda segurava. Apoiem os fuzileiros espaciais! Ele liderou pelo exemplo, atirando com sua pistola laser assim que superou o espanto. Enquanto o Astra Militarum chovia fogo nos inimigos, mais anjos do Imperador entraram na batalha. Enquanto os motoqueiros avançavam pela horda, esferas de energia brilhavam atrás deles. Essas vassouras de teleporte de tirar o fôlego se dissiparam, deixando para trás grupos de guerreiros gigantescos em armaduras branco-ossas. Alguns carregavam lâminas enormes e escudos, outros estavam armados com armas de fogo colossais. Todos lançaram a morte sobre os traidores com tamanha fúria e vingança que até os soldados imperiais leais recuaram de medo. Mísseis estridentes e linhas de fogo cortando o céu reduziram tanques a destroços em chamas e traidores a carne picada e cadáveres carbonizados. Sudvakar, lutando contra uma sobrecarga sensorial, viu os fuzileiros de armadura preta e cor de osso destruírem o coração da horda de traidores. Os hereges Astartes tentaram um contra-ataque, mas eram poucos e totalmente fora de posição. Causaram baixas nos fuzileiros espaciais leais, mas nenhum herege sobreviveu para aproveitar isso. Quando Sudvakar achou que nada mais o surpreenderia, 3 enormes naves de guerra desceram rapidamente do céu azul cobalto. Seus cascos verde floresta exibiam o emblema da lâmina alada. Eles atiraram enquanto se aproximavam, pulverizando e dispersando os hereges cambaleantes. Com velocidade impressionante, eles já estavam acima e desciam no desfiladeiro com propulsores uivantes. Uma tempestade de fumaça e neve açoitou os soldados da Astra Militarum na muralha. Sudvakar estava meio cego. Agarrou-se às ameias para se firmar e pelos olhos semicerrados viu naves pousando, rampas de assalto se abrindo e guerreiros em armaduras verde escuras desembarcando. Bolters disparavam nas nuvens, lâminas de corrente uivavam. Então, tão rapidamente quanto chegaram, os lealistas recuaram para suas naves acompanhados pelos gigantes de armadura óssea. As canhoneiras subiram em colunas de fogo, as armas de defesa pontual ainda disparando, e então aceleraram para longe com o rugido leonino dos ramjets. Sob a neve, Sudvakar viu os motoqueiros e veículos sumindo pelo desfiladeiro, sem mais palavra no vox. Ele soltou um suspiro trêmulo e conferiu seu cronômetro. O confronto havia durado menos de 5 minutos.
Cultistas e soldados traidores saíam de esconderijos ou se reuniam confusos diante do muro. Ao fazerem isso, Sudvokar viu a chance dada pelos fuzileiros espaciais. Eles claramente tinham sua própria missão, mas a carnificina que causaram entre os inimigos havia mudado decisivamente o rumo do confronto a favor dos lealistas. Sudvika sabia qual era seu dever e o de seus soldados, e agradeceu ao Deus Imperador por os adeptos Astartes terem lhe dado os meios para cumpri-lo. Todas as forças, preparem as armas e avancem, ele rugiu, tomado por esperança renovada e fúria. Massacrem esses traidores e os empurrem diante de vocês como uma tempestade. Não vamos desperdiçar a oportunidade que nos foi dada pelos anjos da morte. Vamos orgulhá-los. Fim da citação. O primarca dos Anjos Negros retornou. Abordei esses detalhes na entrada dos arcos do presságio, o leão. Ainda assim, para uma experiência autônoma, vamos ouvir a sinopse dos próprios criadores. Para citar. Milênio, 41 dias finais, os caminhos sombreados. Foi na era Indomitus, enquanto a galáxia tremia ao uivo das tempestades da disformidade e ao clamor dos exércitos cruzados, que o leão voltou a ter consciência enquanto caminhava pelos caminhos sombreados de uma estranha floresta sobrenatural. Como ele chegou ali, quem o tirou de seu esconderijo de milênios de repouso, era um mistério. Ele sabia apenas que suas feridas haviam cicatrizado e que sentia sua lealdade ao imperador arder tão intensamente quanto antes. Seguindo a estrela, ele percorreu a floresta sombria além dos limites da realidade. A cada criatura sobrenatural derrotada e revelação vivida, o leão recuperava suas memórias e forjava seu caminho. Logo ele se tornou o senhor em busca desta floresta envolta em névoa, tão semelhante a um eco de Caliban do passado. Enquanto explorava a floresta sombria, o leão ganhou o escudo do imperador por seus feitos para usar na batalha. Quando começou a atravessar o vale e pisou novamente nos mundos do atormentado império, ele recuperou uma lâmina magistral de Kolmarth e a nomeou Felti. Enquanto o leão rondava em sua caçada, ele viu o declínio catastrófico que afligia o reino de seu pai. Vingativo, ele abateu as abominações dos deuses sombrios onde as encontrou. Mundo após mundo e sussurro após sussurro, as lendas da noite do Nihilus começaram a crescer e estavam impregnadas tanto de medo quanto de esperança. Seus poderes restaurados e maiores, ou pelo menos mais estranhos do que jamais foram, seus olhos se abriram para a realidade na qual ele havia despertado. O leão buscava os caídos, mas sua procura não era igual à caçada de seu filho genético. O leão tinha uma convicção absoluta de que alguns daqueles que haviam seguido Luthor na rebelião, mas nunca haviam abraçado o culto aos deuses sombrios, ainda poderiam ser verdadeiramente redimidos. Isso não seria a absolvição da morte em confissão, mas uma segunda chance de lutar pelo leão e pelo imperador. Ele encontrou, julgou e perdoou cada irmão de batalha ressuscitado, oferecendo a misericórdia final de sua lâmina aos que não podia salvar. Foi durante essa missão que o leão foi localizado pelo comandante Dante dos Anjos de Sangue, que trazia um aviso sobre o terrível perigo que ameaçava os imperdoáveis. Em teu sistema idólatra nas mãos de Vastor, o Arquifano. Quando o leão chegou ao sistema idólatra, os capítulos dos imperdoáveis já estavam engajados em batalha no mundo demoníaco e aterrorizante que encontraram lá. Eles foram levados à guerra por Azrael e os Anjos Negros. O ataque principal deles foi furioso, até mesmo imprudente, pois era motivado por um terrível choque espiritual. O mundo infernal Wyrmwood, que Vastor, o Arquivano, havia criado, era inconfundivelmente uma zombeteira reencarnação de Caliban. Deixando os Anjos de Sangue para entrar na luta, El Johnson e seus ressuscitados entraram na floresta e seguiram para a superfície assustadora do planeta.
Durante a batalha em Wyrmwood, Lionel Johnson enfrentou o primarca demônio Angron em combate mortal. O leão provocou o Anjo Vermelho e o afastou dos imperdoáveis, que estavam em menor número e cercados. Isso, por sua vez, deu a Azrael, Dante e aos Risen reunidos a oportunidade de coordenar a resistência contra as forças de Abaddon e Vashtor. Apesar das muitas perdas, os Anjos Negros e aliados lutaram para fugir da armadilha, antes que o planeta sumisse pelo véu da realidade. Enquanto o leão, após um exaustivo duelo, conseguiu banir Angron com sucesso. Fim de citação. Mas quais mudanças o retorno de seu pai provocou em todo o Império, ou pelo menos entre os imperdoáveis? Não se preocupe, em breve darei minha própria opinião, mas vamos ouvir o que o leão está realmente fazendo e como as coisas mudaram. Para citar, por milhares de anos tem sido o destino dos caídos capturados serem levados de volta à rocha, ou, no caso daqueles apreendidos por capítulos sucessores, para as celas mais sombrias dentro de seus mosteiros fortaleza ou naves capitâneas, onde são torturados pelos capelães interrogadores. Esse tipo de interrogatório sempre terminava em morte, seja em lenta agonia para aqueles que não se arrependiam ou após receberem a rápida libertação da redenção final. Desde que Lionel Johnson retornou para liderar os imperdoáveis, no entanto, houve mudanças sutis e, às vezes, enigmáticas. Os caídos ainda são arrastados para as celas escuras e lá submetidos a todos os tormentos que os capelães interrogadores podem conceber. Mesmo assim, às vezes, uma figura alta encapuzada pode entrar na câmara de tortura e solicitar uma pausa temporária. Mesmo com o rosto oculto, a presença do primarca é inconfundível. A seu comando, o capelão interrogado e qualquer um que o auxilie se retiram, deixando o gigante encapuzado e o caído cativo a sós. É proibido, por edito do Círculo Interno, que qualquer um saiba o que se passa entre o primarca e o Genezum caído nesses momentos. Às vezes, após longas horas, o leão emerge com um ar de tristeza sombria e ordena que os interrogadores recomecem seu trabalho. Em raras ocasiões, porém, a porta da câmara de excruciação se abre para revelar uma sala vazia. Ninguém entre os Anjos Negros, exceto talvez os mais altos de seus senhores e mestres, sabe algo sobre o destino daqueles que o leão remove dessa forma. Supremo Grão-Mestre Azrael, Ezequiel, o Grão-Mestre dos Bibliotecários e alguns poucos de seus pares foram informados de certos segredos a esse respeito, mas mesmo eles ainda guardam suspeitas quanto à veracidade do que acham que sabem. Nem mesmo Azrael entende por que o leão escolhe quem remove das celas de excruciação. Desde seu retorno, Conde Johnson já levou sozinho várias vezes seres arrependidos e corruptos que admitiram ou até se gabaram de oferecer suas almas aos deuses sombrios. Para que o primarca dos Anjos Negros poderia querer tais monstros é um mistério. Seja qual for a verdade, porém, o leão não interferiu de outra forma na caçada aos caídos, e não deu nenhum sinal de que está insatisfeito com os métodos que seus filhos Jin empregam ou com a diligência com que perseguem sua missão. L. Johnson, em algumas ocasiões, redirecionou os esforços do Círculo Interno durante a caçada, e em cada uma dessas situações, uma captura ainda maior foi realizada do que a esperada. No entanto, os imperdoáveis interpretam isso como uma aprovação tácita de seu genitor de que a caçada deles é justa e deve continuar sem interrupções. Leão L. Johnson. O leão é o primarca dos Anjos Negros, progenitor de todos os imperdoáveis. Ele foi forjado pelas mãos do imperador, comandou a primeira legião através do sangue e trovão da Grande Cruzada e da aterrorizante heresia de Horus que se seguiu, apenas para ser derrubado pelo único companheiro em quem confiava acima de todos os outros.
Retornado aos seus seguidores na Era Indomitus por forças misteriosas, o leão reassumiu seu manto de comando mais uma vez e continua lutando por lealdade, dever e honra. Leon L. Johnson é um guerreiro tanto nobre quanto cavalheiresco. Ele é tão severo quanto sombrio, preferindo deixar que seus feitos falem por ele e movido pela convicção de que a lealdade é sua própria recompensa. Um estranho poderia ser perdoado por observar que Leão é tão reservado e clandestino quanto seus filhos genéticos. É mais correto dizer que eles aprendem esses modos com ele. Mesmo pelos padrões outrora estabelecidos entre a longínqua e perdida Irmandade dos Primarcas, o Johnson é um estrategista e tático consumado. Ele sempre foi um cruzado exemplar contra os inimigos do Imperador, um defensor ágil da raça humana e um inimigo firme de todos os servos dos Guardas das Trevas. Mortalmente ferido por Luthor na destruição de Caliban, o leão foi levado para as sombras pelos pequenos observadores nas trevas. Ele foi colocado para descansar em uma câmara da rocha, tão escura e profunda que nem mesmo os supremos grão-mestres dos Anjos das Trevas sabiam de sua existência. Só o arquiherege Luthor sabia que o leão estava enterrado ali, que o primarca dormia e talvez estivesse se curando lentamente. Trancado em sua própria cela sombria dentro da rocha, mantido em segredo ao longo das eras por uma série de supremos grão-mestres, Luthor nunca revelou seus segredos. A real compreensão de sua traição enlouqueceu irremediavelmente o antigo companheiro do leão. Embora os dons do caos pudessem sustentar sua forma física por milênios, eles não se mostraram uma proteção para sua mente. Foi durante a escuridão da Noctis Eterna que Luthor foi capturado pelos agentes do príncipe demônio Marbus. Naquela época, ele não havia contado aos captores sobre a sobrevivência do leão, embora dissesse estar arrependido. No entanto, não demorou muito após a emancipação de Luthor para que o leão também se encontrasse vagando novamente pela galáxia. É claro que, como nenhum ser possuía, ou provavelmente possui, todas as peças desse quebra-cabeça de vitral despedaçado, ninguém compreendeu a estranha conexão desses eventos ou refletiu sobre o que isso poderia significar. Até hoje, o leão não faz ideia de quem ou o que o despertou de seu sono milenar ou o colocou nos caminhos sombrios da floresta. El Johnson aparentemente voltou dos mortos e retornou diferente do que era antes da queda de Caliban. Ele envelheceu durante sua convalescença, na medida do possível, para um primarca semideus. Mais do que isso, porém, qualquer um que conheceu L. Johnson nos dias anteriores, por mais raros que sejam no milênio 41, perceberia que ele se tornou uma presença mais estranha e inquietante. Às vezes, quando o leão está perdido em contemplação sombria ou tomado por raiva, as sombras ao seu redor se aprofundam conforme seu humor e até se agitam inquietas. Aqueles que ficaram paralisados pelo olhar de leão relataram ter sido tomados por um medo quase sobrenatural, que se manifestava como a sensação de ser uma presa perdida em alguma floresta escura e claustrofóbica, enquanto coisas predatórias e invisíveis circulavam cada vez mais perto através da escuridão. A mais estranha das habilidades aparentemente sobrenaturais de leão é o seu caminhar pela floresta. Capaz de abrir o véu aparentemente à vontade, El Johnson atravessa para um reino de ecos, com névoas flutuantes e florestas etéreas sem trilhas, que vibram com a ressonância espiritual das antigas selvas de Caliban. Tal trânsito deixa rastros estranhos em seu caminho. Vegetação brota do ferrocimento, metal ou carne e osso, depois murcha até virar um nada ectoplásmico com o tempo. Ao percorrer trilhas na floresta, o leão atravessa grandes distâncias interplanetárias em poucos dias. Às vezes, ele pode conduzir outros por esses caminhos sombrios e mutáveis, mas isso é perigoso para qualquer um, exceto ele. Esses indivíduos também juram absoluto segredo sobre tudo o que testemunham durante essas jornadas sobrenaturais. Essas caminhadas na floresta nem sempre levam o leão ao destino que ele queria.
Elas podem guiá-lo ao fim da jornada por um caminho difícil e cheio de desafios em vários mundos. Elas podem nem sequer levá-lo ao objetivo pretendido. De alguma forma, porém, geralmente vem o leão emergir no espaço real, onde a necessidade dele é maior, e só sua intervenção pode conter as crescentes marés do caos. A possibilidade da antiguidade influenciar essas reviravoltas do destino permanece um mistério. Viajando por caminhos esotéricos ou nas naves voz dos imperdoáveis, o leão vagueia longe da rocha. Às vezes, ele sai em missões para eliminar campeões do caos e seus seguidores monstruosos ou cumprir tarefas misteriosas cujo objetivo ele mantém em segredo. Em outras ocasiões, ele sai das sombras para liderar pessoalmente um ou outro de seus capítulos sucessores à guerra. Onde quer que ele vagueie, e seja qual for o objetivo, o leão nem sempre escolhe se revelar, nem mesmo para seus próprios filhos genéticos. Com os observadores nas trevas, ele consegue escapar até da percepção dos fuzileiros espaciais, ficando encapuzado e nas sombras enquanto observa em silêncio. Os seguidores de L. Johnson não sabem exatamente o que ele observa ou qual grande agenda oculta pode perseguir. Ele nunca mostrou interesse em organizar grandes cruzadas como Robot Guilliman. Ainda assim, o conhecimento de que a qualquer momento seu primarca pode estar presente ou pode surgir das sombras para guiá-los a uma vitória gloriosa tem se mostrado um poderoso motivador para muitos entre os imperdoáveis. O primarca despertou. Quando ele deixa a discrição de lado e parte para a guerra, Lionel Johnson é ao mesmo tempo aterrorizante e inspirador. Ele é um semideus liberado, campeão cavalheiresco e habilidoso, seja liderando exércitos em confrontos planetários ou lutando pessoalmente contra inimigos terríveis. Em uma mão, o leão empunha a lâmina Lealdade, seu campo de energia crepitando enquanto corta o ar. Cada golpe que Lionel Johnson desfere com essa arma atinge com força meteórica e precisão magistral. Na defesa, ele cria um emaranhado de aparos rápidos e desvios astutos que esgotam a força até dos ataques mais ferozes. No outro braço, o leão segura o escudo do imperador. Não apenas essa barreira de adamantina e ceramita é resistente o suficiente para parar um projétil de tanque, mas o escudo também incorpora um belíssimo gerador de campo de conversão. Quando um golpe forte atinge o escudo do imperador, sua fúria é absorvida, transformada e devolvida ao atacante como uma erupção de luz e força. Presa ao seu quadril, o leão carrega a armadura luminosa. Arma de energia tão grande que só pode ser empunhada por um primarca. Seu poder é suficiente para abrir um túnel incandescente através de um tanque de batalha inimigo ou reduzir uma porta reforçada a ruínas derretidas. Mesmo com todo o seu equipamento de guerra, é a vontade indomável e a habilidade marcial do leão que o tornam mortal. Ele entende o campo de batalha perfeitamente. Na guerra, ele é um predador, capaz de perceber a fraqueza do inimigo com um olhar e atento a qualquer tentativa de manobra ou flanqueamento. Ele conhece igualmente todas as forças de amigos e inimigos e é capaz de avaliar o mais complexo emaranhado de exércitos enquanto enxerga claramente o melhor caminho para a vitória, não importa as probabilidades. O General Johnson tem 2 santuários pessoais na enorme fortaleza dos Anjos Sombrios. Um é uma câmara grandiosa e austera, com tetos abobadados e bandeiras tremulando, nos níveis superiores da rocha. Guardiões da honra estoicos, anjos sombrios de mantos e capuzes, vigiam o espaço ecoante sempre que o primarca está presente, observando enquanto ele recebe petições de comandantes imperiais e planeja estratégias no tablado do mapa oco, esculpido de mármore negro no centro. Apropriadamente para o primarca dos imperdoáveis, o outro refúgio do leão dentro da rocha é secreto. Só os membros mais altos do círculo interno conhecem sua localização.
Mesmo eles precisam completar o enigmático ritual da porta velada antes que este santuário interno lhes seja revelado, e normalmente só recebem permissão para entrar mediante convite explícito de Leon Johnson. O santuário secreto fica nas profundezas da rocha e assume a forma de uma série de câmaras de pedra interligadas, onde as sombras se arrastam e uma névoa fina rasteja pelo chão. Observadores nas trevas são frequentemente vistos aqui, apressados em tarefas misteriosas ou parados à meia luz, meio ocultos na penumbra. A câmara privada do leão tem uma sensação de vigilância que até seus grão-mestres acham perturbadora. Talvez o mais estranho de tudo seja que seus poucos móveis e decorações são entremeados por cipós espinhosos e vegetação rasteira, brotando entre as pedras do chão e se espalhando pelas paredes e tetos, dando à câmara do leão a sensação de uma gruta sobrenatural em meio a uma floresta. É dentro deste santuário, além do portal da tristeza penumbral e da câmara dos corredores, onde historicamente apenas os supremos grão-mestres tiveram permissão para entrar, que o leão realiza seus verdadeiros conselhos. Aqui ele se reúne com Azrael, Ezequiel, Belial e outros, em uma posição quase igualitária, a máxima permitida a ele. Assuntos extremamente importantes e sigilosos são debatidos. Fala-se de coisas que podem alterar o curso do capítulo do Anjo Sombrio, dos Imperdoáveis e até mesmo do Império da Humanidade. Em mais de uma ocasião, até mesmo esses veteranos lendários, que conhecem segredos capazes de destruir a alma de homens comuns, saem dessas audiências pálidos e visivelmente perturbados. Às vezes, enquanto aguardavam a audiência com seu primarca, membros do círculo interno também ouviram o leão conversando com outros visitantes. Essas conversas sussurradas são ininteligíveis, até mesmo para sentidos pós-humanos. Mesmo assim, as vozes murmurantes causam um arrepio de inquietação. Quando são admitidos à presença de seu senhor, seus misteriosos parceiros de conversa não estão em lugar algum. A verdade é que, embora converse e faça estratégias frequentemente com os mestres do círculo interno, Leon L. Johnson guarda para si certos segredos. A fuga de Luthor é um desses assuntos. A cela sombria do fugitivo fica além dos aposentos do leão e o primarca às vezes permanece lá, de olhos fechados, respirando lentamente como se escutasse os ecos de quem passou séculos arranhando as paredes. O que Leon Johnson pensa sobre a fuga de Luthor, se deseja procurar seu antigo mentor, e caso queira, se é para um julgamento final ou para o perdão, ele nunca contou nem mesmo ao Supremo Grão-Mestre Azrael. Certamente, o leão não demonstra nenhum sinal externo de preocupação com os segredos sombrios que tanto Luthor quanto os restantes dos caídos possam revelar. Parece que, sozinho entre todos do círculo do Anjo Sombrio, ele não teme a censura dos agentes do Império mais amplo. Na verdade, o leão não esconde seu desprezo pelo que se tornou o reino de seu pai nos milênios desde a Grande Cruzada. Ele ainda serve ao Imperador e se importa com o destino da humanidade. No entanto, as pistas que ele viu até agora do Império inchado, burocrático e profundamente supersticioso do milênio 41 enojam Leon L. Johnson. Ele tem pouquíssima paciência para os pomposos e auto-engrandecidos adeptos que detêm tanto poder sobre a vida das pessoas e ainda menos para a eclesiarquia e seu credo imperial. Enquanto Rabut Guilliman mostrou interesse em usar as estruturas socio-administrativas e políticas do Império a seu favor, o leão tende a ignorá-las. O primarca reserva seu tempo e respeito apenas para quem trabalha ou luta pelo domínio do imperador. Em vários mundos, o cavaleiro do Nihilus prefere falar com soldados a se dirigir a governadores ou sacerdotes. Poucos, de fato, são os oficiais tão tomados pela arrogância que encontram vontade ou palavras para contradizer um primarca. Assim, muitas vezes, a chegada do leão provocou rápidas mudanças de regime, com líderes hereditários ou ineficazes sendo trocados por quem age com lealdade, não apenas com palavras. O círculo mais íntimo.
O leão ocupa um espaço único dentro do capítulo dos Anjos Negros e, de fato, em toda a organização dos Imperdoáveis. Só ele tem acesso a todo o conhecimento restrito, oculto e até proibido que os Anjos Negros já tiveram. Ele supera até o Supremo Grão-Mestre em antiguidade. Todas as portas e cofres da rocha se abrem para ele. Nenhum mistério permanece oculto aos seus olhos. Os companheiros do Círculo Interno. Até entre os Anjos Negros, os companheiros do Círculo Interno são um mistério para todos, exceto para eles, e dizem para o leão. Armados com espadas calibanitas, esses guerreiros lutam com habilidade e fúria intensas. Eles atuam como guarda-costas dos heróis dos capítulos dos Imperdoáveis, ou em outras ocasiões, seguem suas próprias missões secretas no campo de batalha. Sua presença não é reconfortante nem para outros Anjos Negros, pois membros do Círculo Interno aparecem sem aviso e se comunicam apenas por vox criptografado, mantendo o voto de silêncio fora da fraternidade. Quem são esses irmãos de batalha? Como são escolhidos para suas funções ou por quê? Quais agendas buscam promover? Essas são perguntas feitas em todos os Imperdoáveis, mas para as quais ninguém, aparentemente nem mesmo os grandes mestres do capítulo, têm respostas. Fim da citação. Ouvimos que o leão tenta recuperar o máximo de filhos possível. Raramente a espada raivosa e cheia de ira que projetei naquele vídeo antigo. Pois o leão mostrou que não está apenas fisicamente mais velho, mais maduro, mas que esse envelhecimento parece ter se refletido em uma alma muito mais introspectiva e ponderada. Taciturno e reservado, o leão pode até continuar sendo, mas agora... Sua alma agora reflete sua aparência, pois ele já não age com a arrogância e brutalidade de antes. Ele é como um estadista idoso agora, perseguindo seus inimigos para pegá-los na calada da noite em suas florestas. E seus poderes estão lá, pois quem agora pode acorrentar o leão? Ele pode sair de qualquer armadilha, se mover por seu reino na floresta. Ele pode surgir e atacar em qualquer lugar, derrotando qualquer um. Ele não venceu um dos lutadores mais fortes do cenário? Pois é inegável que seu irmão, agora um príncipe demônio, Angron, é o ser mais letal que existe. Mesmo assim, com paciência e coragem, o leão superou o Anjo Vermelho. Mas o leão não vai diretamente ao terror. Ele não corre para abraçar seu irmão acordado, Reboot. Por quê? Ele deveria ser o centro do Império, o único outro primarca acordado. Nunca foi tão urgente precisar das habilidades dele. Os Necrons despertam. Os insetos avançam para Teller. O leão continua indiferente. Ele ataca o caos. Isso é um hábito, essa insistência em ignorar ameaças reais? Lionel Johnson é tão apegado ao passado que enxerga apenas os fuzileiros traidores e o caos como inimigos? Ou será que o leão tem uma visão perfeita? Ele ataca onde a necessidade é maior enquanto deixa Reboot fazer o que sempre fez. Construir impérios. Ele fez isso até durante a heresia. Construindo, sempre construindo. E quem despertou o leão? Por quê? E por que agora? Foi o pai dele, o imperador? Ou foi o mestre severo que vê Al Johnson como uma arma? Ou então o imperador, dependendo do seu ponto de vista? E a mente instável do imperador mudando como o vento. Por 10.000 anos. Por tanto tempo. Isso destruiria qualquer um. É uma surpresa insondável que ele esteja lúcido, mesmo que por alguns segundos. O leão comanda, sem dúvida, uma legião completa. Pois os Anjos Negros sempre fizeram apenas menção ao Codex Astartes, mas nunca o seguiram de verdade. O objetivo principal do documento era destruir as legiões, semear discórdia e desconfiança entre os comandantes militares.
No entanto, os Anjos Negros, como mencionei há 4 anos, ainda são uma legião de fato. Comando centralizado, uma estrutura perfeita de hierarquia através de seus níveis de iniciação dentro do círculo interno, permitindo-lhes ter autoridade até mesmo sobre os mestres de capítulo. Eles ainda têm arqueotecnologia que os coloca bem acima dos outros fuzileiros espaciais. Talvez meus sentimentos naquele vídeo antigo estejam se tornando semi-verdadeiros. Talvez o leão saiba que só pode derrotar o caos jogando o mesmo jogo que eles. Pois uma bota está exposta, amarrada pela burocracia do Império e por pedidos constantes e intermináveis. Tanto quanto ele mesmo comandaria suas forças. Mas o leão não é. Ninguém pode prever o Senhor de Caliban, e isso pode ser sua maior força. Ele simplesmente estará onde precisa estar, quando precisar estar lá, com exatamente a quantidade certa de forças para cumprir a missão. E essa mão invisível por trás de seu ouvido sutil pode ser outra coisa senão o próprio Imperador. Pois certamente, o Imperador deve saber, deve ser ele quem está guiando o El Johnson. Diferente de Reboot, cuja lealdade sempre estará dividida entre seu pai e o reino, o povo da humanidade. O leão é, essencialmente, um filho extremamente ardente e leal, que fará o que for preciso para atender ao chamado de seu senhor, o Imperador. Mas ainda há muito a ser resolvido. Onde está Luthor? E quanto à reunião dos caídos relatada na escuridão do espaço? E quanto a Cypher? Muito ainda será revelado, tanto ainda é desconhecido. O que acontecerá quando os irmãos Primarcas finalmente se encontrarem? Agora há mais uma história para completar esta entrada, então não vá embora ainda. Eu fui Baldemort, seu fiel servo. Inscreva-se, curta e acompanhe toda sexta enquanto explora o Warhammer. Veja também nossos canais de história, natural e mitologia, links na descrição. Apoie no Patreon, confira nossos produtos e ative o sininho. Canais só existem enquanto tem apoio das pessoas. Reserve alguns segundos para apoiar seus criadores favoritos, quem quer que sejam. Enfim, chegou fevereiro e estou criando minhas listas de tópicos. Se quiser que eu fale sobre algum assunto, avise nos comentários. Eu não respondo a tudo, mas leio a maioria das coisas. Então dê a sua opinião. Diga ao seu servo fiel quais histórias deseja ouvir. Como sempre, não foi apenas um prazer, mas uma honra servi-lo. Obrigado. Agora, não importa o que você faça hoje, tente reservar um tempo para se divertir. Tchau, tchau. E agora uma última história para citar. O infiltrador irmão Corhariel levantou-se de seu esconderijo entre as ruínas e abriu fogo ao comando hesitante de seu sargento. Seus irmãos de batalha fizeram o mesmo, o sargento Shashat e seus infiltradores disparando suas carabinas Bolter contra a massa de tiranides que avançava. As ruínas do santuário estavam mergulhadas na penumbra do crepúsculo, suas sombras aprofundadas pelo teto de nuvens baixas, o ventre pesado de uma tempestade se aproximando. Chovia forte, com gotas roxas cheias de esporos. A névoa luminosa era tão densa e radioativa que até confundia os sensores automáticos do fuzileiro espacial. Com a visão obscurecida, os enxames de Tyranids pareciam a Corhariel um só organismo ondulante de quitina, garras e olhos mortos. A visão bastaria para fazer soldados comuns fugirem apavorados. Corhariel apenas disparou seus tiros com precisão sombria. Seus tiros de Bolter atravessaram a escuridão, explodindo cabeças alienígenas e desmembrando monstros que se aproximavam rapidamente. Aqui é o Porto Calais. Contato hostil, relatou o sargento Zatrat pela Voxnet estratégica da força de ataque. Condições ambientais adversas. Nossos escopos de augúrio estão confusos.
Estimamos a força principal do inimigo avançando pelos vetores previstos. Qual é o alvo alfa? Veio a resposta do mestre Lázaro. A confirmação é difícil, respondeu o Jat pelo Vox, mesmo enquanto Corhariel e seus irmãos continuavam atirando. Os tírios eram uma massa confusa, quase oculta pela chuva, névoa e sombras. Seus batedores avançavam implacáveis pela saraivada dos infiltradores, escalando sobre os próprios mortos. Bestas de armas entre as massas revidaram e alvejaram as posições do Anjo Negro com projéteis ácidos. Pedras e ceramite Kiaram. Ao lado de Corhariel, o irmão Natem cambaleou para trás e caiu, a viseira do seu elmo uma visão horrenda e borbulhante. Entendido, Pocalos, Apoinai, disse mestre Lázaro. Sua calma contrastava com a selvageria crescente ao redor de Corhariel. Os lampejos de Orspec sugeriam centenas de Xenor descendo sobre a posição do infiltrador como uma avalanche. Trazendo a promessa de morte consigo, Garhariel os ignorou. Ele conhecia seu dever. Propulsores rugindo, Storm Speeders de casco negro passaram disparando projéteis e foguetes no enxame. Enquanto subiam e se afastavam das ruínas, eles lançaram uma nuvem de sinalizadores químicos carmesim, que iluminou o campo de batalha como um cenário das escrituras. Garhariel não conteve o grunhido de choque diante do horror e da escala do enxame. O inimigo parecia uma onda prestes a se romper sobre sua posição. Ele sabia com certeza fria que ele e seus irmãos de batalha seriam varridos por aquela enxurrada. Ainda assim, ali, avançando pesadamente em meio ao enxame, empurrando colunas antigas e atravessando paredes em ruínas, havia um trio de bestas enormes com garras em forma de foice e caudas como porretes, cardifixes, pensou Garhariel, matadores gritadores. E atrás deles, alvo alfa confirmado, comunicou o sargento de Vox Sachat, mesmo enquanto as formas biológicas à frente saltavam sobre os infiltradores e eram repelidas por disparos de Bolter a queima-roupa. Autenticação visual do tirano da colmeia. Pocalis recuar, veio a resposta seca do mestre Lazarus. Seja o exterminador, inicie o ataque. Desengajar, zombou o sargento Zachat. Padrão de fogo em 2 modos. Fortaleza do ponto de reunião. Garhariel e seus irmãos de batalha já deixavam a cobertura, atirando em modo automático para cobrir a retirada. Corpos de tiranídeos explodiram de modo úmido. Estilhaços de quitina ricochetearam na armadura de Zachariel. Ele atirou em 3 feras blindadas com lâminas que atacavam o irmão Belot, jogando-as para trás e permitindo que o infiltrador escapasse e se juntasse à retirada. O irmão Atriel não teve sorte. Garras de quase 1 metro de comprimento atravessaram sua garganta e peito antes que ele fosse derrubado ao chão e desaparecesse sob o enxame. Os infiltradores correram sob chuva forte. Eles saltaram sobre montes de escombros e pularam muros baixos, lutando para se manter à frente da onda de monstros que avançava rosnando em seus calcanhares. Os passos de Zahariel estalaram enquanto ele atravessava correndo um pátio, mas através da névoa rente ao chão, ele não conseguia ver se pisava em cacos de vidro ou ossos espalhados. Por um momento, pensei que o golpe de Lázaro seria tardio e que ele e os ossos dos irmãos de batalha ficariam ali, espalhados. Cedo demais. Ele rejeitou a ideia com desgosto e seguiu correndo. O crepúsculo explodiu em luz e som furiosos quando a força principal dos Anjos Negros, que havia esperado pronta e posicionada para a emboscada, abriu fogo em massa. As mandíbulas do contra-ataque do mestre Lázaro fecharam-se sobre o enxame de Tirânides, enquanto ele estendia seus tentáculos para agarrar a isca do esquadrão atrás. Dezenas de Tirânides sumiram na tempestade de fogo. Tanques meio visíveis avançaram, seus faróis cortando a chuva que caía enquanto seus canhões disparavam. Rajadas de plasma e mísseis foram disparados das posições de apoio entre as ruínas. Cientes de seu papel, Zahariel e os sobreviventes se posicionaram no local designado e uniram seu fogo ao bombardeio. O infiltrador sentiu uma satisfação vingativa ao ver fileiras de organismos guerreiros serem reduzidas a uma névoa sangrenta, como se tivessem corrido de cabeça contra uma debulhadora industrial.
Tão súbita e cataclísmica foi a reversão de sorte que a horda Xenos recuou como uma besta ferida à beira da fuga. Então vieram as passadas pesadas e rugidos monstruosos, e os 3 assassinos gritadores resistiram à saraivada enquanto atingiam a linha dos anjos negros como arietes vivos. Atrás deles, o tirano seguia, sua presença insidiosa, estabilizando o enxame, enquanto sua grotesca bioarma lançava estilhaços farpados nos fuzileiros espaciais. Os tiranídeos menores redobraram seu ataque para atravessar a tempestade de fogo e se lançar no combate corpo a corpo. Em resposta, como se materializando das sombras, veio o leão. A fidelidade brilhava como um farol em meio à escuridão. O escudo do imperador pulsava com poder. Companheiros do círculo interno formaram uma guarda de honra ao lado do primarca. A simples visão dele, mesmo velada pela chuva forte e pela névoa fosforescente, era suficiente para fazer os 2 corações de Corhariel baterem forte. Ele quase se esqueceu de continuar atirando ao ver o leão avançando contra a ninhada de carnifexes com sua lealdade brandindo. O primarca aparou o arco de uma garra titânica contra o escudo do imperador. O assassino berrador que o havia atingido recuou cambaleando quando um pulso de força convertido irrompeu do escudo em uma onda de choque expansiva de água, da chuva e névoa esfarrapada. Antes que o alienígena reagisse, o leão já estava em sua guarda com rapidez fluida. Cravando a ponta da lealdade primeiro pelo olho do assassino berrador, Ellie Johnson deu uma torção e um puxão em sua lâmina, arrancando-a de lá. Sua vítima tombou para trás e caiu com o ícor jorrando de seu rosto destruído. Outro assassino berrador avançou com força entre os companheiros do círculo interno. Seus membros em lâmina derrubaram um guerreiro e o jogaram por uma parede. Uma rajada de bioplasma vomitada incinerou o outro. Ainda assim, os sacrifícios dos irmãos de batalha permitiram que seus companheiros cercassem a criatura e a atacassem com suas lâminas. Rugindo, o terceiro assassino urrador avançou contra o leão, tentando envolvê-lo em um abraço mortal. O primarca recuou, atacando com sua lâmina e bloqueando com o escudo, atraindo o monstro para o fogo cruzado dos guerreiros e apoio blindado. A barragem destruiu o Carifex e o leão avançou sobre os destroços incandescentes rumo à sua verdadeira presa. Por alguns segundos, o irmão Corhariel esqueceu de atirar com sua carabina Bolter ao observar o leão e o tirano da colmeia, duelando. Escudo enfrentava a espada óssea e o chicote enrolado várias vezes. Mesmo com a batalha ao redor do cavaleiro e seu inimigo monstruoso, Corhariel sentia que tudo sumia, como se estivesse perdido sob galhos sombrios de uma floresta primordial fantasmagórica. Os gritos das feras e o estrondo dos tiros soavam ocos nos ouvidos do infiltrador. Seu próprio corpo parecia momentaneamente distante, como se ele fosse um estranho observando a si mesmo lutar de longe. Só a joia do leão parecia real e nítida, iluminada pelas névoas giratórias como algo mítico. Com uma súbita violência, o primarca decepou a arma lateral de seu inimigo e a batalha voltou ao foco para Corhariel. O tirano da colmeia gritou e enrolou o chicote no pescoço de Lionel Johnson. Corhariel gritou de horror ao ver o sangue do primarca se misturar à chuva em sua couraça, mas o leão não parecia notar. Em vez disso, ele esmagou seu escudo no peito do tirano da colmeia, estilhaçando, cortando e esmagando órgãos, fazendo o monstro cambalear. Girando com lealdade, o leão passou a lâmina pelo chicote, cortando-o ao meio como um tendão rompido, antes de trazer a lâmina de volta e decepar a cabeça do tirano da colmeia. O monstruoso alienígena permaneceu de pé por vários batimentos cardíacos, ícor jorrando do toco de seu pescoço. Então, desabou, apenas carne massacrada sob a chuva. O efeito de sua morte sobre os tiranídeos dilacerados foi elétrico e imediato. O ímpeto de seu ataque vacilou. Criaturas guincharam e uivaram, atacando seus próprios companheiros ou subindo ao ar em frenesi de asas apavoradas. O espírito de Corhariel se elevou quando o leão se voltou para seus guerreiros e ergueu o fealte bem alto. Neles, meus filhos, rugiu o primarca. Expulsem esse enxame monstruoso. Ele
Imperador! Com isso, o primarca se virou e, ensanguentado, mas inabalado, mergulhou nos vacilantes tiranídeos. Entoando litanias de lealdade e ódio, os anjos negros seguiram seu chamado genético para a batalha, com Corhariel entre eles, carabina Bolter em chamas, enquanto o leão os liderava para a vitória.